Lucas capítulo 23, vamos ler do verso 39 até o verso 43. Lucas 23, 39 em diante. Glória a Deus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro malfeitor, repreendeu aquele que estava dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este, falando de Jesus, nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Senhor Deus, obrigado, ó Pai, pela tua palavra. Que haja revelação aqui do alto, ó Pai. Nós possamos ser direcionados e impactados, Pai, que haja um norte para as nossas vidas e que o Teu Espírito Santo fale profundamente aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pode se assentar, mais uma vez aplaudindo a Jesus, dando um glória a Deus, aleluia. A palavra profética deste mês, a palavra que nos norteia deste mês é ser como Jesus. Nós já entregamos o material semana passada e esta palavra vai nortear os nossos cultos, tudo aquilo que nós estaremos fazendo aqui na igreja. E esta palavra é uma que todos os anos eu quero repeti-la, porque é o principal objetivo da nossa história, da nossa vida, dessa igreja, é ser como Jesus. E quando eu compartilhei nesta palavra que está escrita aqui, que você já recebeu, senão você precisa ter ela, é que ser como Jesus é sair da multidão e se tornar um discípulo de Jesus. Se tornar um discípulo de Jesus, seguir Jesus, andar com Ele, se tornar semelhante a Ele. Este é o propósito original de Deus. E quando eu estava meditando um pouco sobre esta passagem que nós lemos e que traz esta referência das três cruzes, tem todo o esboço da mensagem, eu não vou pregar ela inteira, né? Então você pode baixar e ler ali, estudar com calma depois. Então, para que você pegue a mensagem completa, né? Faça isso, só baixar ali através do código QR, ali, aquele QR Code. Eu vi aqui, nesses dois malfeitores, essas duas cruzes, uma, né, ao lado da cruz de Jesus, eu vejo ali, irmãos, sabe, esse chamado para sermos semelhantes, parecidos com Jesus, discípulos de Jesus. Aí talvez você fale assim: mas como, pastor, aonde o senhor está vendo isso? Vamos parar um pouquinho naquele texto e vamos ver o primeiro malfeitor, o primeiro ladrão, aquele que chega e fala assim: Senhor, se tu és realmente o Cristo, se tu és este que o Senhor diz que é, desce dessa cruz agora, mostra o seu poder, mostra que o Senhor realmente pode, que o Senhor é Deus, mostra quem tu és, mas salva-te a ti e salva também a gente que está aqui, né? Nós dois aqui que estamos nessa cruz também, salva-te e salva a nós também. Sabe, irmãos, eu vejo aqui nesta cruz, eu vejo claramente aquilo que eu falei aqui semana passada sobre os seguidores, aqueles que querem, como multidão, apenas desfrutar de algo que o Senhor Jesus tem para oferecer, mas não quer assumir um compromisso de ser um discípulo, não quer assumir um compromisso de andar com Jesus, de permitir que Deus venha mudar a sua vida e a sua história.
Um se encontra com Jesus e, de certa forma, quer mudar Jesus. Por quê? Porque Jesus estava ali cumprindo um propósito. Tudo que ele fez até então, o propósito eterno de Deus ali, era que Jesus morresse na cruz para nos salvar, derramasse o seu sangue para que a salvação chegasse na humanidade. Então aquele homem ali, aquele malfeitor, quando ele fala assim, desce da cruz, salva-te a ti, salva a nós, de certa forma ele estava querendo mudar o propósito de Deus, mudar aquilo que Jesus estava para realizar, querendo mudar Jesus. Para quê? Para poder se beneficiar com aquilo, para poder também, de certa forma, sair daquela cruz, se livrar daquele castigo. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Algo tão perigoso, que hoje está tão forte nas igrejas, nas redes sociais. Pessoas querendo mudar Deus para se encaixar dentro do seu modo de viver. Mudar a Deus para que Deus agora se encaixe dentro daquilo que eu acredito, do meu modo de viver. Irmão, isso aqui é tão perigoso, porque nós cremos que a palavra de Deus tem o poder de nos mudar, para que nós possamos ser igual a Jesus, ser semelhante a Jesus, sabe, ter novamente aquilo que é o propósito de Deus, a imagem e semelhança de Deus. Então o propósito da palavra e da cruz é que a palavra de Deus nos transforme para que possamos ser parecidos com Jesus. Mas o que nós vemos no primeiro malfeitor, ele querendo mudar Deus, para nós aqui talvez mudar a palavra para fazer um Deus parecido com a gente. Vou repetir, o objetivo é que a palavra nos mude para que possamos ser parecidos com Jesus. E o que aqui nós vemos nos dias de hoje? Pessoas querendo mudar a palavra para fazer um Jesus parecido com você. Um Jesus que aceita o teu modo de viver, que aceita, sabe, sem ter mudanças pessoais, sem ser discípulo. Irmãos, isso aqui é tão violento. Mudar a palavra para ter um Jesus parecido com você. Mas aqui nós declaramos que a palavra de Deus está nos mudando para que nós possamos ser parecidos com Jesus. Cada dia a palavra de Deus nos transforma. Eu falei aqui, irmãos, e repito, nós vemos aí nas redes sociais, nós vemos igrejas declarando isso. Olha, a Bíblia está desatualizada, a Bíblia precisa de uma revisão, a Bíblia precisa entrar dentro do contexto que nós vivemos hoje, de uma sociedade, da cultura que nós vivemos. As pessoas querem mudar a Bíblia. Por quê? Porque desta forma não precisa mudar a sua própria vida. Pelo contrário, ao invés da Bíblia nos mudar para sermos parecidos com Jesus, vamos mudar a Bíblia para que haja um Jesus parecido com a gente. Irmãos, isso é tão perigoso, tem sido tão pregado em tantos lugares. Nós não podemos de forma alguma, nós precisamos buscar a cada dia ser parecido com Jesus, nos tornar semelhantes, que a nossa vida, sabe, seja um reflexo da glória de Deus aqui nesta terra. Nós precisamos ser parecidos com Jesus. O primeiro malfeitor queria fazer isso, queria mudar o propósito de Jesus, queria mudar Jesus para se beneficiar. Ele não estava buscando, sabe, uma mudança de vida. Ele estava buscando apenas se livrar da cruz, do castigo da cruz. Se por acaso acontecesse algo e ele saísse daquela cruz, fosse liberto, provavelmente ele voltaria para a sua vida de malfeitor, voltaria para a sua vida ali normal, seja o que ele fazia de errado, roubando, ou o que fizesse de errado. Para aquela morte deveria ser algo terrível. Ele não queria uma mudança de vida, ele queria apenas se livrar das consequências que aquilo gerou, mas não queria mudança. Quantos que às vezes procura Deus apenas para se livrar de uma consequência de algo que fez errado, mas não procura uma mudança
verdadeira, não procura, sabe, andar com Jesus, se parecer com Ele, permitir que o Espírito Santo e a palavra nos transformem. O primeiro malfeitor que se encontra com a cruz e com o Senhor Jesus é este que queria mudar Deus para se beneficiar. Mas e o segundo? O segundo, ele repreende o primeiro, dizendo assim: o que você está falando? Nós merecemos estar na cruz, nós merecemos este castigo, nós estamos colhendo aquilo que são consequências das nossas atitudes, de tudo que nós fizemos errado. Mas este que aqui está, que era Jesus, este não fez mal nenhum. Ele não pega e tenta justificar, ele não tenta apenas tentar escapar daquele castigo, não. Ele, pelo contrário, ele assume, ele aceita a responsabilidade que estava sobre ele, a consequência daquele castigo. Só que quando ele olha para Jesus, ele fala: mas este aqui não tinha mal nenhum, não fez nada de errado, ele não merece estar aqui. Eu vejo nele um rei. E ele vira e diz assim para Jesus: quando tu entrares no teu reino, lembra-te de mim. Quando o Senhor entrar no seu reino, quando o Senhor passar aqui desta vida, entrar no seu reino, lembra-te de mim, que o Senhor possa se lembrar de mim. Esse segundo, diferente do primeiro, que queria apenas usar Jesus para um benefício próprio e até mudar Jesus, este reconhece quem, primeiramente, Ele é. Esta é a base para que possamos ser mudados por Deus. Reconhecer as nossas falhas, reconhecer quem nós somos. Nós não podemos fazer como Adão e Eva, que usaram de desculpas. Nós precisamos, reconhecer nossas falhas, nossos erros, porque só assim que seremos transformados e parecidos com Jesus. Então a primeira coisa que acontece, ele reconhece, ele assume quem ele é. Estou aqui, nós dois estamos aqui porque merecemos isso, é consequência dos nossos atos. Reconhecer o que ele é, mas na sequência ele reconhece quem Jesus é. Mas ele não, ele é um rei, logo ele estará no reino que pertence a ele. Para sermos como Jesus, a gente precisa ter essa mesma disposição, reconhecer que nós precisamos de mudança, de transformação, reconhecermos quem nós somos, mas não somente isso, olhar para Jesus e reconhecer quem Ele é. Essa semana eu preguei aqui na quarta-feira, falei algumas vezes sobre isso. Aquela mulher cananeia, você lembra da história? Aquela mulher, ela foi até Jesus pedindo a cura da sua filha, e quando ela se lança diante de Jesus, Jesus a ignora. Os discípulos falam: despede ela, fala qualquer coisa, porque não aguentamos mais ela gritando. Aí ela insiste, e Jesus diz assim: olha, eu não vim senão para os filhos de Israel. E ela continua insistindo. Jesus diz: não é bom eu pegar o pão que é dos filhos e dar para os cachorrinhos. E ela então mostra uma fé tão grande, uma fé tão sobrenatural, tão extraordinária, que ela diz assim: ok, eu entendo, eu sei quem eu sou. Está vendo a mesma atitude deste segundo malfeitor? Eu sei quem eu sou, eu sei que eu não faço parte da nação de Israel, eu sei que eu não faço parte, não sou merecedor desta aliança, destas bênçãos, de me sentar na mesa. Eu sei quem eu sou. Ela não usou de desculpas, ela não tentou argumentar, ela simplesmente reconheceu: eu entendo, tudo bem, mas até mesmo os cachorrinhos comem das migalhas. Sabe o que ela estava dizendo para Jesus? Ela estava dizendo assim: eu reconheço quem eu sou, mas eu não vim te procurar aqui por causa da minha filha, para alcançar a cura. Eu não vim te procurar baseado no que eu sou ou no que eu mereço, porque eu sei que eu não mereço e que eu não sou digna de estar aqui. Eu não vim aqui
por aquilo que eu sou, mas eu vim te procurar pelo aquilo que o Senhor és. Quem tu és? Eu sei que tu és poderoso, eu sei que tu podes, eu sei que é cheio de graça e de misericórdia, por isso estou aqui. O princípio para sermos mudados por Deus é este: reconhecer quem nós somos e reconhecer quem Ele é. Aquela mulher reconheceu quem ela era e reconheceu quem era Jesus. Eu estou aqui não por causa da minha pessoa, de quem eu sou, o que eu faço, mas por causa do amor de Deus, pela misericórdia de Deus. Aquele homem, ele reconhece quem ele é e reconhece quem é Jesus. E aqui então se torna um maior milagre que possa existir. Jesus responde: hoje tu estarás comigo no paraíso. Sabe qual que é a principal parte dessa resposta de Jesus? Não é nem o paraíso. Sabe qual que é a principal parte que nós devemos desejar com toda a nossa alma? Não é estar no paraíso, não é um dia morar no céu, não é isto, mas é o meio da frase que Jesus diz: estarás comigo. O mais importante não é o paraíso. Sabe o que é o mais importante? Estar com Jesus, andar com Jesus. Ser discípulo, ser como Jesus é andar com Jesus, estar com Ele. Eu lembro, eu já falei tantas vezes aqui, só relembrando com você, quando Moisés, ele estava lá no deserto, e Deus, ele se cansa do povo e fala assim: Moisés, eu não vou mais com vocês para Canaã, eu prometi, eu vou cumprir, um anjo vai guiar vocês até essa terra prometida, mas eu não vou com vocês. Moisés disse para Deus: se o Senhor não for comigo, não me manda ir para lá. Se o Senhor não estiver em Canaã, para mim Canaã não tem valor nenhum. Se o Senhor não estiver no paraíso, paraíso não tem valor nenhum, porque o que tem valor para mim não é o que o Senhor pode fazer ou o que o Senhor preparou para a gente. O que tem que ser o desejo do nosso coração é estar com Jesus. Estarás comigo, estar com Jesus. Moisés estava dizendo assim: Canaã sem a tua presença é pior do que o deserto, mas o deserto com o Senhor presente é muito melhor do que Canaã, porque o que me satisfaz não é Canaã, não é o paraíso, não é a prosperidade, as bênçãos, não. O que preenche a minha alma é a presença dEle, é a presença. Estarás comigo. Se queremos ser como Jesus, precisamos aprender com isso, reconhecer quem nós somos, reconhecer quem Ele é e desejar de todo o nosso coração estar com Ele. Ser discípulo é andar tão próximo do seu mestre que a poeira que os pés dele levanta vai te cobrir. Esta é uma das palavras que os rabinos falam para os discípulos, os mestres falam para os seus alunos: seja coberto pela poeira do teu mestre. É andar tão próximo que você se torna um com ele. Você é parecido com Jesus, igual Pedro. Pedro andou tanto com Jesus que, mesmo tentando se esconder, a empregada disse: você é, porque você fala como ele, você se veste como ele, você é um deles. Andou tanto com Jesus que não tinha como se esconder, era parecido com Jesus. Estar com Ele, amém? Fica de pé, vamos orar. Nós possamos viver esse impacto. Sabe, irmãos, nós não podemos ser como como muitos estão querendo fazer hoje, mudar a Bíblia para ter um Jesus parecido com você, que aceita a tua forma de viver. Nós queremos exatamente o contrário,
deixar que a palavra de Deus e o Espírito Santo nos mude a cada dia, para que possamos ser mais parecidos com Jesus. Feche teus olhos. Oh Pai, nós queremos ser parecidos contigo, queremos andar contigo, Jesus. Deus, que ao acordar, ó Deus, e abrir meus olhos, que o primeiro pensamento que venha na minha cabeça seja: obrigado, Jesus, eu quero hoje o dia inteiro estar na tua presença. Aonde for, eu quero deixar que a tua luz brilhe através de mim. Eu quero, Deus, andar 24 horas do dia na tua presença e permitir que a tua palavra me transforme todos os dias, para que eu possa ser mais parecido com Jesus. Que a obra da cruz, como aquela cruz, ainda que eram os últimos minutos daquele malfeitor, mas o impacto da crucificação de Jesus mudou, ó Pai, a vida daquele malfeitor, a ponto do Senhor dizer: hoje tu estarás comigo no paraíso. Ainda que seja nos últimos minutos da vida dele, houve uma mudança, e a obra da cruz o permitiu estar com Jesus por toda a eternidade. Oh Deus, um dia, quando chegarmos lá na glória, nós iremos encontrar esse malfeitor que estava naquela cruz do teu lado, porque o teu sangue, a tua obra o alcançou. É o que nós pedimos, que o teu sangue, a tua obra também nos alcance, e que a tua palavra nos transforme. Tudo que precisa ser mudado. Nós não queremos mudar a Bíblia para fazer um Deus parecido conosco, mas nós queremos, Senhor, deixar que a Bíblia nos mude todos os dias, para cada dia nos tornarmos mais parecidos com Jesus. Voltar ao propósito original, a imagem e semelhança de Deus. Sim, o Senhor nos criou, e assim que a obra da cruz também nos transforma, imagem e semelhança do Pai. Recebemos isto, ó Pai, e que esta semana que se inicia seja uma semana de muitas realizações, uma semana de muitas bênçãos, e que possamos, Deus, refletir a tua glória, e aonde formos, possamos ser como Jesus, declarando o amor de Deus para esta humanidade. É o que eu oro, ó Pai, abençoa aqui a sua igreja, em nome de Jesus.